especulação dessa terça-feira dá conta de que o time inglês, lanterna da Premier League, sondou o treinador português do Palmeiras depois de demitir o outro português, Vitor Pereira. O Vitor caiu no domingo, depois de mais uma derrota, são 10 jogos sem vitória do Wolverhampton e a lanterna da Premier League. O staff do Abel Ferreira admite uma consulta do Wolverhampton, mas assegura que o Abel vai terminar a temporada no Palmeiras, até porque tem muita coisa em jogo, o título do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores da América. Se ele faturar os 2 títulos, embolsa apenas com bônus 66 milhões de reais. Diante desse cenário, dá para descartar qualquer possibilidade de o Abel, nesse momento, trocar o Palmeiras pelo Wolverhampton. Já existia há algum tempo atrás também a especulação de que o Nottingham Forest havia tentado a contratação do Abel. O staff do treinador confirmou o assédio. O pessoal do Nottingham Forest desmentiu, assegurando que o Abel nunca esteve nos planos. É só importante registrar que o Abel tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro, mas esse deixou de ser um problema. As partes já se acertaram e a assinatura do novo contrato, que só termina em dezembro de 27, deve ser feita antes da final da Libertadores, com a manutenção do atual salário de 3 milhões de reais por mês, mas com bônus ainda maiores. Em caso de título da Libertadores, ele passa a ganhar 20 salários e não 12, como prêmio pela conquista. No Campeonato Brasileiro, 16 salários e não 10, como no atual contrato. A principal mudança no novo acordo entre as partes, o fim da multa rescisória. Se o Abel quiser deixar o Palmeiras, basta comunicar à presidente Leila Pereira e ele sai sem pagar nada. O mesmo vale para o Verdão, em caso de opção pela demissão do treinador português. O que você pensa sobre o fico de Abel? Você acha que ele faria sucesso na Premier League? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E essa história de que o Manchester United prepara uma proposta de até 50 milhões de euros ao Palmeiras por Vitor Roque, informação divulgada pelo jornal Sport da Espanha, dá conta de que o gigante inglês gosta do futebol do Vitor Roque e pretende contratá-lo em janeiro. 50 milhões de euros hoje equivalem a 308 milhões de reais. É verdade que o técnico do Manchester United, o Rubem Amorim, gosta do atacante brasileiro. Enquanto comandava o Sporting de Portugal, Rubem Amorim tentou a contratação do Vitor Roque. Naquele momento não houve acordo. Vitor acabou sendo comprado pelo Palmeiras e vive grande fase a ponto de ter sido convocado para a seleção brasileira. O Palmeiras assegura que não há nem sequer sondagem do Manchester United. E imagina que pode ser alguém por parte do jogador tentando ganhar noticiário e tem eventualmente até valorizar o atleta. Mas é importante contar que dificilmente o Vitor Roque vai trocar o Palmeiras por outro clube, ainda que seja um gigante da Europa, em janeiro. Primeiro porque esse mercado de janeiro é muito mais fraco no futebol europeu. Apenas pequenas contratações são feitas. Depois, porque se o Vitor Roque de fato sonhar com a Copa do Mundo, e essa convocação vai ajudar bastante, uma mudança para a Inglaterra, por exemplo, para o Manchester United, pode colocar em risco a saída para a Copa do Mundo. Imaginemos que ele vá para o Manchester United e demore para se firmar como titular. A possibilidade de ser convocado para a seleção brasileira certamente perde força. Vitor Roque, que vai estar à disposição de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18 de novembro. Só para completar, você deve estar se perguntando por que o jornal Sport da Espanha está informando que o Manchester United da Inglaterra tem interesse em um jogador que atua no Brasil. É que o Barcelona ainda tem 20% do valor de uma venda futura. Se o negócio fosse fechado em 50 milhões de euros, o Barça ficaria com 10 milhões de euros. E você, o que pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Bruno Fux. Que história é essa de que o zagueiro que pertence ao Galo está emprestado ao Palmeiras e interessa ao Leicester, time inglês que disputa a segunda divisão do futebol inglês. Informação trazida nas últimas horas pela ESPN dá conta de que um observador do Leicester esteve no Allianz Parque para assistir a semifinal entre Palmeiras e LDU. Confesso que achei estranha o interesse do Leicester, especialmente porque o Bruno Fux já tem 26 anos de idade. Mas fui checar com o pessoal do Palmeiras, que assegura não ter recebido nem sondagem nem proposta. Embora esse seja um movimento normal, o Leicester está aguardando as cenas dos próximos capítulos, até porque o Palmeiras deve exercer a opção de compra avaliada em 3 milhões e meio de euros ou 21 milhões e 700 mil reais. O Atlético vende o jogador para o Palmeiras e aí o Palmeiras decide se o negocia ou não. Dentro do elenco palmeirense, o Abel Ferreira tem a convicção de que o Bruno Fux é super importante.
Nem tanto pela sua capacidade como defensor, mas especialmente pelo movimento com bola. É um cara de ótimos lançamentos, tem um passe longo extremamente qualificado. Isso acaba por ajudar o Palmeiras a se desvencilhar de defesas adversárias muito fechadas. Só para completar, registrar também que o Galo já tem a garantia de 21 milhões e 700 mil. Essa grana vai ser importante na remontagem do time para a próxima temporada, até porque Jorge Sampaoli pretende ir às compras para trazer muitos reforços. Só para completar, registrar que o Leicester, que disputa a segunda divisão do futebol inglês, não vive bom momento, só 14ª colocação na Championship, são 4 vitórias, 5 empates e mais 4 derrotas. Hora de falar sobre André. Que história é essa de que o volante ex-fluminense, que na Championship, são 4 vitórias, 5 empates e mais 4 derrotas. Hora de falar sobre André. Que história é essa de que o volante ex-fluminense, que pertence ao Wolverhampton, interessa ao Palmeiras? Meu amigo Veloso, dos donos da bola e dono de um canal aqui no YouTube, afirmou que já há um burburinho no Palmeiras de que o André tem a possibilidade de ser contratado pelo Palmeiras em 2026. Seria um nome que vem ganhando força nos bastidores alviverdes. Vale a lembrança de que o Wolverhampton o comprou por 22 milhões de euros na temporada passada. Esse valor equivalia a 136 milhões de reais. Nesse primeiro ano de futebol inglês foram 36 jogos, na atual temporada mais 12 partidas, 9 como titular e 3 na condição de reserva. O contrato do André com o Wolverhampton só se encerra em junho de 2029 e hoje ele está avaliado em 28 milhões de euros, ou 173 milhões de reais, cifras que impedem que qualquer clube de futebol no Brasil cogite a contratação do André. O que pode mudar nesse cenário? Eventualmente abrindo uma perspectiva ainda que pequena de retorno ao futebol brasileiro. A chance de o Wolverhampton ser rebaixado para a segunda divisão. O time é o lanterna do campeonato inglês, faz campanha absolutamente decepcionante. Diante desse contexto, a tendência é que jogadores mais valiosos sejam negociados. Caso do André, de 24 anos de idade. Mas pelo futebol que tem demonstrado, é possível que o André consiga um outro clube no futebol europeu. Acho bem difícil a possibilidade de o André atuar no Brasil, atleta de 13 convocações para a seleção brasileira. Antes de mudar de assunto, só registrar que André Cury, empresário do Vitor Roque, afirmou que o Verdão já recebeu uma proposta de 35 milhões de euros pelo centroavante. Essa oferta veio do mundo árabe e foi recusada, e o André Cury também assegurou que chegará uma proposta de 50 milhões de euros da Premier League, aquele papo que eu havia contado para vocês na segunda-feira, a perspectiva de um interesse do Manchester United. No Palmeiras, segue valendo aquela máxima de que não há proposta nem sondagem. A impressão é de que o André Cury está tentando cavar e colocar o nome do Vitor Roque na mídia e também no mercado europeu. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.